Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje eu quero ensinar vocês a fazer essa bolsinha saco. Olha só, tá super na moda esse modelo de bolsa. E aí eu desenvolvi aqui uma forma bem fácil para você fazer, principalmente aqui ó, na parte de cima, para quem não tem o balancinho para colocar os ilhós, né? Eu tenho aqui outro modelo, gente, olha só. Esse aqui eu fiz com o ilhós, tá? Mas como eu sei que muitas de vocês ainda não tem o balancinho ou não tem a matriz para colocar esse tipo de ilhós, aí então vou ensinar vocês a fazer então dessa forma, tá? Ela também fica linda, olha só, super bonitinha, eu adorei. E você gostou? Aproveita, você que tá chegando agora para assistir esse vídeo, já compartilha com as suas amigas, tá? Salva esse vídeo também para você assistir depois e não deixe de fazer a sua bolsa. Se você fizer, posta lá no Instagram, me marca, posta no nosso grupo do Facebook que eu vou adorar ver a produção de vocês. Se é a sua primeira vez que está me assistindo aqui no canal, já se inscreva bem aqui embaixo, ative o sininho para você receber notificação das nossas aulas que são toda semana. Quero aproveitar e convidar você para assistir nossas aulas ao vivo lá no Instagram. Toda quarta-feira, 7 horas da noite, tem uma aula legal para iniciantes. Então segue lá o meu Instagram e esteja na aula ao vivo. Vamos lá então aprender a fazer essa bolsinha linda? Pessoal, então aqui eu vou passar para vocês os materiais que a gente vai usar. As medidas que eu vou passar vai ser para fazer nessa condição, tá? A parte de baixo assim em tecido. Aqui eu tô usando jeans, mas você pode usar um tecido poá, por exemplo, um tecido liso, ou até mesmo fazer ela de uma cor só, tá bom? Então vamos lá. Para essa faixa de baixo, ó, essa parte aqui estampada, vocês vão precisar da medida de 11 centímetros por 74, tá? Aqui eu cortei uma vez no tecido estampado e uma vez na manta R2. Coloquei o tecido na manta e passei uma costurinha em toda a volta, tá? E ele ficou assim. A parte do jeans, aqui ela tem a altura de 18 centímetros também por 74, tá? Esse jeans, gente, ele é um jeans já estruturado, então eu não preciso colocar manta. Se você não tiver esse jeans ou for usar outra coisa, eu vou usar tecido. Aí você vai cortar essa medida que eu passei pra vocês de tecido e uma vez na manta e vai estruturar na manta e ele vai chegar nesse ponto aqui do jeans que eu tô usando, tá? Bem simples. Então, essas são as partes principais da bolsa. Aí, a gente tem a parte do fundo. Para a parte do fundo, vocês vão ter o moldezinho aqui na descrição para baixar essa parte oval, tá? E essa parte aqui eu cortei também uma vez no jeans matelaçado e estruturado. Se você for usar tecido, uma vez no tecido e uma vez na manta, passa a costurinha em volta, tá? Então, isso que eu passei pra vocês é o que a gente vai precisar para a parte principal. Agora, a medida da parte do forro, ela muda um pouquinho, porque ela é o tecido por inteiro. Inclusive, se a parte de fora você for fazer de uma cor só, você vai seguir essa medida do forro que eu vou te passar, que é o comprimento de 74 por 28, tá? Então, o forro é 74 por 28, uma vez no tecido, tá bom? E aí, também, uma vez a parte do fundo, que vocês também vão usar o molde, tá? Uma vez no tecido, então. Essa é a parte do forro. Os acessórios que a gente vai precisar para fazer a nossa bolsa, 1,20 m de alça, que eu tô usando alça de 30 milímetros, tá? Alça chique ou alça especial, pode ser alça de nylon, de algodão, que você tiver aí. Se você não tiver, pode fazer de tecido mesmo, tá? Pra gente posicionar as alças, nós vamos precisar do jogo de ferragem. São 2 meia argolas de 20 milímetros, 2 mosquetões de 30 milímetros cada e um regulador de 30 milímetros, tá bom? Só uma observação. As ferragens aqui, como os mosquetões e o regulador, tem que acompanhar o tamanho da alça. Então, se você for comprar uma alça mais fina, de 20 milímetros, por exemplo, a ferragem mosquetão e regulador você compra de 20 milímetros, tá? Então, isso aqui vamos precisar
pra alça. Ainda falando da alça, a gente vai precisar de 2 tirinhas dessa aqui que eu vou mostrar pra vocês, que é pra gente fazer, olha aqui, ó. Esse acabamento aonde a gente vai colocar a meia argola, tá? Um tirante, tá certo? E olha só como que é esse tirante. É um quadrado de tecido no tamanho de 10 por 10, tá? Vou dobrar as 2 pontinhas pra dentro, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Dobrei aqui, meio centímetro pra dentro, passei o ferro, tá? Dobrei ao meio, passei o ferro, abri, dobrei as 2 pontinhas encontrando no centro e dobrei mais uma vez. Aí ficou essa tirinha. A gente dobra as pontinhas no começo pra ficar exatamente assim, ó, sem tecido desfiando, bem bonitinho. Isso a gente vai fazer 2 vezes, tá? Um eu já adiantei, ele tá aqui, eu já costurei. Depois que a gente fez isso, vamos costurar aqui, ó, uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta, tá? Então, isso também faz parte aqui do conjunto da alça, tá certo? Agora aqui eu vou passar pra vocês a medida do cordãozinho, tá? Que é esse cordãozinho que a gente vai amarrar, né? Fazer o fecho da bolsa. Aqui eu fiz com o próprio tecido, eu acho que ficou bem bonitinho. Se você tiver algum barbante grosso, cordão, qualquer coisa aí que dê pra usar, você não precisa fazer assim, tá? Eu gostei de fazer porque eu achei que ficou combinando e ficou bem legal. Então, olha só, esse cordão, eu vou passar aqui a medida pra vocês, eu já preparei ele pra adiantar, tá? Ele tem aqui a largura de 6 centímetros, tá? Uma vez no tecido, 6 centímetros, agora eu vou medir aqui o comprimento dele. Ele tem 1,20 m, tá certo? A gente vai fazer o mesmo processo que eu mostrei pra vocês aqui, ó, no tirante da alça. As pontinhas iniciais e terminais, a gente vai fazer essa dobrinha e passar o ferro, tá? E o processo é o mesmo, ó. A gente dobra ao meio e passa o ferro. Isso eu vou fazer em toda a extensão, tá? Abri, dobrei as 2 pontinhas encontrando no centro, dobrei mais uma vez formando a tirinha, passa o ferro pra deixar bem certinho. Aqui eu coloquei esses prendedores, ó. E aí é só costurar. Aqui já vou me adiantar passando pra vocês como que a gente vai costurar a tirinha. Costurinha na beiradinha em toda a volta, bem simples, tá? Então, eu vou costurar daqui a pouco, já deixo isso aqui adiantado. Pra terminar a parte dos materiais, a gente vai precisar das tirinhas, ó, são várias tirinhas. Por quê? Eu vou ensinar pra vocês esse processo aqui de fazer com tirinhas de tecido pra quem não tem balancinho, ou pra quem não tem esse, olha só, esse ilhós grande, tá? Se você tem esse ilhós grande, eu vou deixar um link aqui na descrição de um vídeo explicativo de como você vai fazer o acabamento aqui em cima, ó, diferente, porque esse acabamento que eu fiz nessa bolsa que eu tô mostrando, ele é um pouco diferente. Se você quiser fazer igual essa daqui, o link tá aqui na descrição, eu vou deixar um vídeo explicativo, tá? Mas pra bolsa do vídeo aqui, que eu vou ensinar vocês, a gente vai fazer o fecho, que é onde a gente vai passar a cordinha, com tecido bem simples. Vou contar aqui a quantidade que a gente vai precisar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente vai precisar de 12 tirinhas dessa, tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. O tamanho desse tecido é 8 centímetros por 5, tá? 8 por 5. E a gente vai fazer o esquema de dobra. Dobrou ao meio, passa o ferro, abriu, dobrou as 2 pontinhas e dobrou mais uma vez e formou a tirinha. Para essa tirinha não precisa dobrar as pontinhas em cima, porque essas pontinhas vai ficar escondidas. Depois que dobrou, vamos passar também a costurinha, uma em cada beiradinha, tá? Isso a gente vai fazer com as 12 tirinhas, essas aqui eu já costurei para adiantar, tá bom? Então, gente, agora eu vou costurar tudo que eu falei pra vocês, ó, passar a costurinha aqui no tirante da alça. Eu vou também costurar a minha tirinha pra fazer o fecho da bolsa e volto pra gente começar a montar.
Então, aqui, todas as partezinhas de tirinhas que eu precisava costurar, eu já costurei. E eu vou reservar aqui no cantinho pra mim usar daqui a pouco. Agora, a gente vai começar a montar a nossa bolsa. Se você gostou das cores e dos materiais que eu tô usando, você pode adquirir o kit completo no meu site, tá? Olha só, eu vou mostrar pra vocês. Esse é o kit de materiais. Cada kit dá pra você fazer uma bolsa saco e sobra material pra você fazer uma necessaire, uma carteira, alguma coisa pra combinar e montar um kitzinho pra vender, tá bom? Inclusive, aqui no canal tem aula de carteira, de necessaire, várias coisas que vocês podem assistir e usar pra fazer, tá certo? O kit, gente, ele é completo, vai tudo que você vai precisar pra fazer a bolsa, tá? Vai o tecido estampado 50 centímetros por 1,50. Esse é um tecido digital de alta qualidade e uma estampa bem bonita, por sinal, né? Aqui vai também o jeans matelaçado, o tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros, 1,20 m de alça. As ferragens, tá? Que vai precisar pra alça. E também vai aqui o moldezinho do fundo da bolsa e o pedaço de manta pra fazer a tira aqui, ó, a parte que vai manta, tá certo? Então, nós temos esse kit aqui no site e também tem o rosa, né, de flor, que é pra fazer igual essa bolsa aqui. As cores estão muito bonitas. O site é www.alinerogeri.com.br. O link tá aqui na descrição. E para você que tá assistindo esse vídeo, eu vou deixar um cupom de desconto. O cupom é Bolsa Saco, tudo junto e minúsculo. Vou deixar escritinho aqui, ó, embaixo da tela para você ir lá e comprar o seu kit de materiais, tá? Agora, a gente vai começar a montar a nossa bolsa. Eu vou começar aqui, ó, unindo a parte da tira de tecido e a parte aqui, ó, do nosso jeans. Como que a gente vai fazer? Vou colocar a estampa do tecido de frente para o jeans e vou passar aqui, ó, em toda a extensão, uma costura com um pé de máquina. Depois que a gente passou essa costura, eu vou abrir, ó. Olha só como ficou bonito. E aqui, gente, eu vou passar uma costurinha de meio pé de máquina aqui na parte do tecido, pra ficar bem assentadinho. Então, olha só. Aqui, então, a gente tem o corpo da bolsa, tá? Olha só, gente, como que ficou linda essa combinação. Agora, a gente vai posicionar no fundo. Mas antes da gente já sair costurando, vamos medir, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, prendedores e eu vou medir, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar pontinha do corpo em toda a volta aqui, ó, prendendo no fundo da bolsa pra ver se vai dar certinho, se eu preciso ajustar alguma coisa. Não deixem de fazer isso, tá, gente? Por favor. Depois que você experimentou aqui, ó, tudo certinho, a gente vai avaliar essa parte, tá? Como que tem que estar aqui, ó, sobrando 1 centímetro. Se tiver maior, você corta dessa parte aqui, porque da parte do fundo a gente não pode tirar nada, tá? Então, se tiver sobrando, você corta até sobrar assim, ó, só 1 centímetro. Aí eu vou tirar todos os prendedores, porque a gente vai começar fechando a parte do corpo, tá? A gente não vai fechar a parte do fundo primeiro e depois costurar a parte do corpo, porque não fica tão legal, tá? Então, ó, vou reservar a parte do fundo aqui do lado, vou colocar dessa forma, ó, estampa de frente com estampa, bem alinhadinho. Aí aqui, ó, a gente coloca uns prendedores, pode colocar alfinete, o que é muito importante, ó, a parte da emenda, se você estiver fazendo assim, igual eu com 2 cores, é deixar bem alinhadinho, tá?
Aí a gente coloca prendedor ou alfinete. Esses prendedores aqui, ó, tem no meu site também, se você quiser adquirir, tá? Costurinha com um pé de máquina aqui na lateral. Depois que eu passei a costura, agora sim a gente vai colocar o fundo, tá? Então, como que a gente vai posicionar? Ó, aqui essa emenda, a gente deixa ela assim pra cima. Dobra aqui a parte oval e bem no meio eu vou colocar aqui, ó, juntinho com a emenda, tá? E aqui a gente fecha de novo com o prendedor até fechar toda essa parte. Depois que a gente encaixou bem certinho, a gente vai passar uma costura com um pé de máquina. Então, olha só, depois que a gente costurou, vamos virar aqui pro lado direito pra ver se tá tudo certinho. E olha só que bonitinha, e vocês ajeitam bem aqui na parte oval, tá? Ficou super bonitinho. Por enquanto a gente vai deixar ela assim, daqui a pouco a gente vai pôr as tirinhas. Agora eu vou pegar a parte do forro. A parte do forro a gente vai fazer exatamente o mesmo processo, tá? A diferença é que aqui, ó, essa é a tira da parte do forro, a gente coloca estampa de frente com estampa. E aí, a gente vai passar aquela costura aqui. A diferença é que na parte do forro, eu vou deixar uma abertura de uns 4 dedos aqui sem costura, pra gente poder desvirar a peça, tá? Aí, eu vou passar a costura aqui, colocar aqui, costurando a parte do fundo, igualzinho a gente acabou de fazer na parte principal. Olha só, costurei então toda a parte do forro, ó, a abertura para desvirar ficou aqui. Vou deixar ela assim, do lado avesso mesmo, tá? E agora a gente vai voltar aqui na parte principal, porque a gente vai colocar os tirantes da alça e as tirinhas aqui para fechar a boca. Esses tirantes, gente, e as tirinhas, você poderia ter colocado antes de fechar a bolsa? Poderia, tá? Você deve estar pensando aí, ah, mas dava para colocar antes. Mas por que que eu tô passando pra vocês nessa ordem? Porque eu acho que é mais fácil, a bolsa estando assim, a gente centralizar, a gente olhar, dá pra ter uma noção como que ela vai ficar depois de pronta, pra poder posicionar as tirinhas no lugar certinho. E a chance de colocar alguma coisa torta é bem menor, tá? Então, primeiro a gente vai colocar os tirantes das laterais. Como que a gente vai fazer? Vou posicionar dessa forma, ó, aqui é a emenda, estico bem, aqui na frente eu marquei um pique. Agora eu vou encostar pique com a emenda aqui de trás, desse jeito. Pra quê? Pra gente deixar bem certinho, ó. Fez isso, aí a gente vai pegar fita métrica ou a régua e eu vou medir da beiradinha pra baixo, 9 centímetros. 9 centímetros, deu aqui. Eu vou usar um giz que apaga com o calor do ferro, ó. Marquei aqui. Vou virar do outro lado, a mesma coisa. Vou marcar 9 centímetros e marcar aqui com giz, tá?
Muito legal a tesoura, né, gente? Ela tem a fita métrica que facilita bastante, tá? Essa tesoura aqui tem no meu site também, se você quiser adquirir. Aí, o que que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, ó, meia argola e o tirante. E eu vou colocar aqui a meia argola, ó, desse jeito, tá? Aí, a gente vai vir exatamente onde a gente acabou de fazer a marcação. Vai ser onde a gente vai posicionar o tirante. E aqui eu vou costurar, ó. Costuro aqui, subo, faço um quadradinho pra poder fixar ele, tá bom? E olha só, gente, como que ficou. Deixa eu mostrar aqui dentro pra vocês verem, ó, quadradinho, tá? Ficou desse jeito. A mesma coisa a gente vai fazer aqui do outro lado, tá? Vou pegar o tirante, colocar a meia argola. Coloquei os dois, ó, então ficou um de cá e o outro de cá. Agora, a gente vai fazer as marcações aqui pra colocar aquelas tirinhas, aquelas várias tirinhas, 12 tirinhas que a gente costurou. Qual que vai ser aqui a distância que a gente vai usar, pessoal? 5 centímetros, tá? Essa vai ser a distância entre uma tirinha e outra. Aqui na frente a gente já fez um pique agora há pouco, lembra? Então, vou começar medindo por esse pique, ó. 5 centímetros. A gente pega aqui, ó, o giz. Pode ser o giz, uma caneta que apaga com o calor do ferro, tá? E aí, ó, fiz a primeira marcação. E aí, vou marcando de 5 em 5 centímetros, tá? Que vai ser onde a gente vai pôr as tirinhas. Então, vou fazer essa marcação de 5 em 5 em toda a volta. Então, aqui, ó, fiz todas as marcações em toda a volta. E aí, a gente vai costurar as nossas tirinhas. Como que vai funcionar? Eu vou dobrar ela e eu vou colocar ela exatamente nessa posição, ó. Aqui tá a marcação, vou colocar ela assim, tá? Pontinha aqui, aqui a dobra, e vou passar uma costura aqui. Olha só, é desse jeito mesmo, tá? E aí, eu vou colocando elas, então, em toda a volta. Ó, vou pegar outra, vou dobrar, posicionar aqui, aonde tem a outra marcação, e passa a costura. Olha só, gente, coloquei as tirinhas em toda a volta. Olha como que ela tá ficando super charmosa. A gente já tá terminando. Agora eu vou pegar a parte do forro, que eu falei pra vocês deixarem ainda do lado avesso. E eu vou vestir, olha só. Vou vestir a parte principal dentro do forro, tá? Aí eu vou usar novamente aqueles prendedores. Como que a gente vai fazer? Vou começar organizando aqui na parte de trás, ó. Aqui é a emenda da principal, então eu vou juntar com a emenda do forro. Pra quê? Pra que bata certinho a parte do fundo, tá? As tirinhas ficam todas pra dentro, tá vendo? Ó, não dá pra ver tirinha aqui. Ela fica escondidinha ali dentro. Vou, então, colocar prendedor em toda a volta. Olha só, gente, coloquei prendedor, agora vou passar uma costurinha com um pé de máquina em toda a beiradinha.
Passei a costura, caso tenha excesso, tá vendo aqui, ó, que tem um excesso de tecido, você pode cortar esse excesso, tá? Eu vou tirar aqui só esse excesso do tecido, pra não ficar grosseiro. Mesmo que a gente vá desvirar, se tiver algum excesso grosseiro, você tira. E aí, ó, vou procurar aqui no forro aquela abertura que eu deixei e vou puxar a parte principal pra fora. Depois que eu desvirei, ela ficou assim, ó. Aí, aqui a gente vai, aberturinha, coloca as dobrinhas pra dentro, passa uma costura aqui. Vou colocar todo esse forro pro lado de dentro. E agora, a gente precisa fazer um acabamento aqui, né? Porque as nossas tirinhas precisam ficar assim, ó, pra cima. O forro, ele tem que ficar todo escondidinho aqui dentro. Então, ó, a gente vai fazer esse esquema aqui, ó, ajeitando as tirinhas pra cima e o forro pra dentro. E vou passar uma costura aqui, ó, rebatendo uma costurinha de meio pé de máquina, tá? Olha só, gente, essa é a costurinha que eu passei, ela ficou assim, e agora a gente vai passar a nossa cordinha, né? Expliquei no começo do vídeo, tá bom? E aí, a gente vai passar ela, ó, em toda tirinha, tá? Se você tiver uma pinça, um grampo de cabelo, você vai ter uma maior facilidade, tá bom? Ó. Tá? Então, a gente vai passar em todas as tirinhas aqui. Olha só, gente, depois que eu passei em toda a volta, aí aqui na pontinha a gente vai dar um nó, tá? Pra essa cordinha não voltar e não sair, tá? Então, a gente dá um nozinho bem aqui na pontinha, nas duas, tá? Ficou assim, e olha só que legal, a gente puxa aqui, faz aqui um lacinho, né? Um nozinho. E ela fica super bonitinha, mas ainda não acabou, tá? Porque eu vou mostrar pra vocês a alça. Vamos fazer, então, a alcinha pra gente ver de verdade como que ela vai ficar depois de pronta, tá? Vou deixar ela aqui do cantinho. Então, aqui eu tenho 1,20 m de alça, o regulador e os mosquetões, tá? Vou mostrar pra vocês aqui como que a gente faz a alça com regulagem. Então, em uma das pontas eu coloco o mosquetão, eu dou uma dobradinha na pontinha da alça e mais uma, tá? Ela fica assim. E aqui eu passo a costura. Passei a costura, agora a gente vai pra outra ponta. E vai ser nessa ponta que a gente vai colocar o regulador. O regulador, percebam que ele tem aqui um ferrinho no meio. Então, coloca a pontinha de um lado e ela sai do outro. Ó, ficou dessa forma. Trago aqui mais ou menos, aqui, uns 30 centímetros pra dentro da alça, tá? Vou pegar o outro mosquetão, posiciono ele, ó. Vou deixar esse mosquetão aqui, ó. Tá? E agora a gente vai trabalhar no regulador. O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma folga aqui da alça, tá vendo, ó? Desse jeito. Vou pegar a pontinha e ela vai entrar aqui pela parte de baixo do regulador e sair pela parte de cima, ó. Entrou embaixo, saiu em cima, tá? Feito isso, essa pontinha eu vou dobrar e vou trazer ela aqui. Desse jeito, ó. E aqui eu passo a costura.
Passei a costura, a alça tá pronta, tá? Ela tem que ficar exatamente assim. Se você tiver dificuldade, vai voltando o vídeo aqui, vai assistindo várias vezes pra você colocar o regulador pra ficar bem certinho. Agora vamos ver como que vai ficar na bolsa. Olha só, gente, como ela ficou. Aí eu coloquei a alça, tá? Ficou um detalhe super legal aqui dos laterais. Olha que bonitinha, gente. Linda, linda, linda. O valor de venda que eu deixo pra vocês dessa bolsa é de R$70 a R$85, tá? É uma bolsa que vai fazer sucesso. Olha a parte de baixo como ficou legal. E aí, gente, ó, deixa eu mostrar a diferença. Nós temos, então, dois modelos. O que muda é a parte aqui de cima, né? O acabamento. Então, como eu disse, se você quiser fazer o acabamento do jeito dessa bolsa rosa, o link tá aqui na descrição da explicação de como fazer, tá certo? Então, ficou aí dois modelos bem bonitinhos. Se você tiver o balancinho, você pode colocar o ilhó. Se você não tiver, você pode fazer conforme eu expliquei com as tirinhas de tecido, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.